volta com uma notícia de frente. Agora são 6 horas e 47 minutos em Cuiabá. E olha, tá chegando aí já a Páscoa, né, gente? A situação é complicada no momento em que nós temos aí altas de preços, né? Aquela história, né? A grande preocupação no dia a dia são os combustíveis, né? A Petrobras está segurando, há muitos questionamentos quanto a isso, né? O setor aí, ou seja, os investidores, né, estão apertando o governo federal na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, já teve aí consequências no mercado financeiro, ou seja, na Bolsa de Valores, mas no dia a dia a situação se complica. E olha, na Páscoa agora, é claro que a gente tem os ovos de chocolate que são tradicionais e a preocupação é o superfaturamento, Daniel e professor, em relação aos preços dos ovos de chocolate, os ovos de Páscoa, né? A gente tem uma reportagem sobre isso, vamos conferir. Bom dia também a você que acompanha a Notícia de Frente. Nessa quinta-feira, dia 10, a Câmara de Vereadores de Cuiabá recebe a visita da secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado. Ela vai prestar contas da gestão dela, mas também deve receber alguns questionamentos dos vereadores da oposição. Nós vamos falar agora com o vereador Dilemário Alencar, do partido Podemos. O que o senhor vai questionar com a secretária municipal de Educação? Bom dia. Bom dia. São vários assuntos. Por exemplo, a precariedade de muitas escolas e creches que estão com goteiras, infiltrações, obras paradas ou lentas e também a questão de alunos autistas até hoje não estarem estudando, sem oportunidade de estarem estudando nesse ano letivo. Olha, a imprensa noticiou que a Secretaria de Educação fez um processo licitativo para adquirir por volta de 400 mil ovos e percebeu ali, através de uma denúncia que foi feita na ouvidoria do Ministério Público de Contas, que esses ovos foram superfaturados, chegaram a R$ 7,40 a unidade. E eu fiz questão de ir em um supermercado, comprei uma cartela com 10 ovos, que custou, aqui a cartela, que custou R$ 6,99. Se você for dividir isso, o ovo, em qualquer mercado aí, você pode encontrar por 66 centavos. Nós precisamos questionar por quê. A secretária é ordenadora de despesa. Essa licitação passou por ela. Por que ela deixou ir adiante? E só suspendeu depois que foi feita uma denúncia anônima na ouvidoria do Ministério Público. Ou seja, se não houvesse essa denúncia, com certeza poderia esse superfaturamento ter acontecido na Secretaria de Educação. Vereador, o senhor é do partido Podemos. Na terça-feira pela manhã, o senhor usou a tribuna aqui da Câmara para tratar também de um outro assunto. Foi sobre aquela viagem do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, lá de São Paulo, à Ucrânia. E ele mandou um áudio falando das mulheres ucranianas. Que nota de repúdio é essa que o senhor pronunciou? Olha, apresentei essa nota de moção de repúdio ao deputado conhecido como Mamãe Falei. Ele chama Arthur Duval, do estado de São Paulo, porque nós não podemos aceitar esse tipo de atitude covarde, desumana, principalmente nesse momento que as mulheres ucranianas estão vivendo os horrores da guerra. Então, nessa moção de repúdio aprovada aqui na Câmara Municipal, nós estamos pedindo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tome medidas necessárias para cassar o mandato desse deputado. Obrigado, vereador. Lembrando que Arthur Duval, deputado estadual pelo Podemos de São Paulo, era pré-candidato ao governo paulista. Desistiu da candidatura depois dessa situação toda que ocorreu durante a viagem dele à Ucrânia. Com apoio técnico de Elielson, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigado, Antônio. E olha, a viagem foi longa agora, hein? Meu Deus do céu. O professor Haroldo perturba a gente. Aqui, né? A culpa é dele, né? A culpa é minha. Eu já estou pensando em ovos de Páscoa superfaturados. Na realidade, gente, ovos... Vai acontecer isso também, vai acontecer. Ovos, se brincar... proteína... Vai. Infelizmente, essa história. Mas, olha, desculpem, é um absurdo essa questão toda. São os ovos, né?
uma das principais fontes de proteína para as crianças, né, do nosso sistema de ensino, colocada aí nessa história. Né? É claro, quando fala de Dilemar Alencar também, com algumas ações dele recentemente, a gente fica meio no passo aí, digamos, né, de no mínimo ações inusitadas, né? Mas essa questão aí, que reflete sobre o que eu falei, inclusive, desse superfaturamento, né? Porque a gente tem aí essas consequências econômicas, inclusive um alimento muito básico dos brasileiros, né? Um a dos Páscoa, melhores, de né? Páscoa não é necessário, aliás, não é de primeira necessidade, né? Só para quem pode mesmo, embora a gente gosta, mas no caso aí, os ovos que são usados na merenda escolar, né? Que é uma situação seríssima isso. Sem dúvida. O Dilemário tem um trabalho muito bom de fiscalização do Executivo. Isso é perceptível. A gente percebe exatamente nas ações dele. Ele está ali sempre mostrando os bairros, mostrando os buracos da cidade, os problemas que a cidade tem. De um lado, alta eficiência nesse ponto, né? Só que do outro, ele comete alguns excessos. Ele insiste exatamente em entrar em debates que não vai surtir efeito algum. Essa questão, por exemplo, da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Daqui a pouco ele está querendo mandar um e-mail, manda um e-mail para o Putin, manda outro e-mail para o Biden, para que os dois se reúnam em Bom Sucesso, por exemplo, para comer um peixe, tá entendendo? E decidirem sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Algo que beira o ridículo. Eu já falei isso, entendeu? É ridículo. Agora ele quer entrar exatamente nessa situação do deputado... mamãe, sei lá como é o nome dele, Arthur Duval. que também é algo asqueroso, né? Que não vai resolver absolutamente nada, né? Esse é o famoso papel do político oportunista, porque está acontecendo uma briga ali, ele quer intervir, ele quer estar lá para dizer que ele, entendeu, que vai resolver a situação. Então, menos Dilemário, menos. Você é um bom vereador, você faz um trabalho de fiscalização excelente, eu já disse por várias vezes, fizemos uma live há pouco tempo atrás, você elencou todas as ações, né? Mas não é porque você é pré-candidato a deputado estadual, você precisa se comportar dessa forma, né? Querendo o tempo todo buscar holofotes e conseguir novos eleitores. Não é por aí. Hoje nós temos um eleitor muito mais ativo do que passivo, né? Que está raciocinando e tentando escolher realmente aqueles que possam ser os nossos representantes. Então, eu acho que ele, apesar de ser um bom vereador, comete alguns excessos e esse é um deles. Acho que alguns políticos imaginam que quanto mais exposição na mídia, melhor para eles. Justamente não é assim. Porque eles têm essa pretensão eleitoral, mas não é o caso realmente. O Dilemário tem errado na mão aí, tem na dose, né, da dose exagerada. Já virou inclusive meme, acho que até ele gostou disso, na verdade. Fizeram montagem dele com Putin e tal, depois que eles emitiu uma nota de repúdio à Rússia. E agora com essa questão do Arthur Duval aí, não vai alterar nada. A Assembleia Legislativa de São Paulo já recebeu 10 ou 12 pedidos de cassação de mandato e vai se debruçar sobre ele, né? Não é uma manifestação de vereador de Cuiabá que vai mudar algum tipo de cenário em relação a isso, né? Então, o processo é do Legislativo paulista, vai correr por lá. Inclusive, aqui a gente não tem nada a ver com isso, né? Principalmente os políticos daqui. Então, o Dilemário, realmente, como você disse, é bom dar um pé no freio aí, vamos focar no que é principal aqui em Cuiabá. O meme que você falou, eu não sei se alguém já recebeu isso, eu recebi inclusive, né? Porque a criatividade do brasileiro é uma coisa impressionante, demais, né? O meme é o seguinte, para quem ainda não recebeu, né? É o Vladimir Putin, presidente da Rússia, sentado em cima de um urso polar, né? E o Dilemário sentado em cima de uma capivara, entendeu? Na guerra, né? Você gostou dessa, né, Haroldo? Não, eu acho interessante a criatividade das pessoas, Sim. né? Sabe? E eu não sei se ele gostou ou não, mas enfim, né? Vira piada. Olha, não, e essa história de Dilemar com a Rússia é algo incrível, né? Incrível. Eu passei por alguma coisa, só que eu era um garoto, né? Eu morava lá nos confins do Nortão, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, e eu, claro, era apaixonado por rádio, né? Comecei minha carreira no rádio e tinha uns clubes, né, de rádios. Eu ouvia muito a BBC de Londres, a Rádio França Internacional, né, e a Rádio Nacional de Moscou, como a Voz da América, né? E claro, eram uns tempos áureos, né, da Guerra Fria. Eu tinha 9, 10 anos de idade e eu mandava cartas para todas essas emissoras, né? Olha que legal. E eu recebia adesivos e tudo mais e tal. Só que da Nacional de Moscou eu nunca recebi nada. Nada. Porque a minha carta com certeza nunca foi. Nunca chegou lá, né?
Mais ou menos essa ideia do O Dilemário. espectador vê como o Porto é um cara diferenciado. Quanto a isso, existe um Porto clube... dos Gaúchos ouvindo a Rádio Nacional de Moscou. Sim, enviando mas era o que cartas pra tinha, lá. era o que tinha, né? Era muito bacana. Eu bacana isso via mesmo. a Rádio Nacional de Moscou, serviço brasileiro, claro, né? Não era em russo, né? Mas se chamava-se um clube de deixismo, né? A Voz da América também, nos Estados Unidos, que era uma rádio, digamos, concorrente, né? Também tinha isso. Mas eu gostava muito, aliás, principalmente da BBC de Londres, que é algo muito bacana, que assim, eu sempre aprendi isso desde muito cedo, né? Eu não Então, era nem nascido, Daniel. tinha Nessa isso. época, Não, então, eu nós também. dois nem, sabe, realmente é algo... Que pena, né? Vocês perderam. né? Tem uma história larga, extensa. Ser o jovem, Porto tem. ser jovem tem seu preço. Olha, vamos para mais algumas mensagens aqui rapidinho, gente. Olha, bom dia, bancada. Bom dia, bancada da notícia de frente. Né? Vocês falam tanto em escolher um candidato sério para nos representar, mas por mais que verificamos a vida pregressa dos candidatos, às vezes nos enganemos. Desculpa, eu não abri a mensagem, né? Nos enganamos, né? E aí, como fazer para escolher um bom candidato? São raros os legisladores que nos representam, que são 100% honestos, e nem sei se existe, né? É a opinião do Roberto quanto a isso, né? Roberto, a receita é analisar a vida do candidato, né, verificar informações. A gente não tem uma regra, né? Ou seja, tem que saber da vida, né, da ficha dele principalmente, e também os projetos, né, que ele apresenta para a sociedade. Mato Grosso está lascado, tem que fazer um limpa na Câmara Municipal, na Prefeitura. O povo não tem que reeleger ninguém e que tenha qualquer tipo de envolvimento, nem qualquer irregularidade que seja. É bem o caminho para a gente conseguir ir melhorando aí o setor político, né? Bom dia, bancada. Professor, concordo plenamente com o seu comentário sobre o preceito. Que bom seria se nossa justiça fosse célere e os políticos empáticos. É o Ivan do Cochipó. O Ivan mandou uma aqui. Eu gostei dessa outra mensagem dele aqui, ó. Porto, me responda. Por que todos que ocupam a cadeira que fica à sua direita não deixam o mediador ler as mensagens? O professor não interrompia tanto quando ocupava a cadeira do Daniel. Que era a cadeira do problema Antero. do né? Antero. Você entendeu, Leva Ivan? a posição, então. Obrigado pela sua análise, Ivan, mas é bem isso, viu? Mas assim, bota o freio nele aqui, que hoje ele está impulsivo. É isso aí. Eu me dou bem com arianos. E olha, vocês só falam em Bolsonaro. A gente sai às ruas e escuta o povo. Emanuel é bom para funcionário, né? Bom dia, o Gilmar. Pois é, Gilmar, mas assim, funcionário público é só um setor, né? E não é servidor do Emanuel, né? É servidor do município, né? Então a gente tem que dar uma calibrada aí, mas ele tem essa relação muito forte com os servidores, né? Porto, deixa eu só fazer uma coisa importante, Porto. 10 segundos. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida foi num velório. Num velório, né? Governo Pedro Táxi, aquele impasse dele com a RGA, lembra? Sim, né? muito forte. E aí tinha, Daniel, no velório, 6 servidores públicos, 6, conversando, né? Mais um empresário, e eu estava ali, né? Naquela roda, né? E você sabe o que eles comentaram? Eu fiquei impressionado com a coisa. Volta, Silval. Volta, Silval. Na época do Silval que era bom. E Silval preso. Silval Sim. preso por corrupção. O José entendeu? Riva é a mesma coisa. Você está entendendo? Na época de Silval que era bom, entendeu? Não atrasava salário. Na época de Silval é isso, é aquilo. Quer dizer, não está nem aí. Olha pro próprio umbigo, né? Não, sabe, eu fiquei impressionado, entendeu? Mas para cobrir a corrupção dele, ele deu aumento, inclusive, Deu aumento pra todo mundo. estratosféricos para Você está vendo todas as como é que os caras categorias. votam em bandido O mesmo? Estado hoje e tem dificuldade votam de mesmo, pagar. não estou O nem Estado aí. hoje Olha o próprio dificuldade de interesse, cumprir. primeiro. Próprio interesse, primeiro o próprio interesse e a coletividade que se ferre Mas depois. assim, entendeu? era uma prática usada pelo ex-presidente Olha, da Assembleia, eu José vou Riva, te também. falar, Era algo rapaz. assim, direto. Eu saí da roda. Falei, Ó. eu vou sair daqui, esse aqui pra mim, eu vou acabar dessa. arrumando Mais briga. duas aqui. mensagens para a gente mudar de assunto. Bom dia, bancada do bem. Acho precoce deixar de usar a máscara. Ana Tereza, do Jardim das Américas. Eu concordo com você, Ana. Eu não vou deixar de usar e você pode continuar usando aí e influenciar pessoas também para continuar se protegendo, né? Bom dia, Porto. Quando você tem um chefe de Estado que prega que tomar vacina vai virar jacaré ou tomar vacina vai ser contaminado com a AIDS e adota conduta negacionista, pode esperar 70%. Né? Vamos parar de hipocrisia. É o Beto Amorim, lá do bairro Quilombo.
Olha, tem muito mais mensagens aqui. Se o Haroldo deixar, eu vou continuar lendo essas mensagens. Deixo. Né? Dá um jeito nisso, né? E você me ajuda, Daniel, por favor. Vamos lá. Olha, vamos, né? Vou voltar a falar ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, né? Que vai trazer informações para a gente sobre aquele projeto de lei que cria novas regras para a distribuição do ICMS, né? Que é o imposto aí sobre circulação de mercadorias e serviços aos municípios. Existe aquela proposta de fazer uma redistribuição em algumas cidades, em alguns municípios podem perder muito, inclusive, na divisão desse bolo, né? Esse projeto será debatido quando, meu caro Antônio Carlos Silva? Bom dia, Porto, professor Haroldo, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente. O projeto de lei cria novas regras para a distribuição do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, arrecadado pelo Estado na hora de distribuí-lo, parte dele, aos 141 municípios matogrossenses. Por exemplo, dos 75% a serem destinados para a área educacional, 65% seriam automáticos, mas 10% dependeriam do desempenho educacional de cada cidade. Pela proposta, cerca de 15% dos municípios matogrossenses perderiam receita e 85% das cidades ganhariam receita. Mas como não houve um acordo nesse momento, ficou decidido que essa proposta só volta a ser analisada em Mato Grosso depois de outubro, depois das eleições gerais deste ano. Quem deu essa informação foi o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. Ele, inclusive, acrescentou que a decisão é do governador Mauro Mendes, do União Brasil, atendendo pedidos dos parlamentares estaduais. Mas o governador fez um alerta. Essa mudança na distribuição da receita do ICMS aos 141 municípios matogrossenses vai ter que acontecer uma hora. E é por determinação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Federal, já aprovada em Brasília, com validade para todo o país. Porto, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente. Até daqui a pouco. Valeu, Antônio, obrigado. Excelente dia para você. E olha, tem muito pano para manga nessa história aí desse projeto de lei, Daniel. O governo não tem uma saída ou ele acabou se perdendo no meio do caminho? Ou ele achava que não ia ter tanta chiadeira assim por parte dos municípios? Houve muita chiadeira e ontem uma reunião entre o próprio governo e os deputados sacramentou essa prorrogação, esse adiamento das discussões. E é algo que todos realmente estavam interessados nesse adiamento, menos o executivo, claro, né? Porque a pressão veio forte dos municípios, por parte dos prefeitos, e isso chegou até os deputados, e eles também temendo esse desgaste político em ano eleitoral, né? Realmente, vamos deixar tudo para o final do ano, depois das eleições, então nós temos tempo hábil para isso, para decidir isso. Então, após as eleições é que essa mudança vai ser definida. Isso, só lembrando, já foi uma mudança definida lá em Brasília, em nível federal, esse sistema de distribuição dos recursos arrecadados pelo ICMS. E aqui em Mato Grosso vai ter que, fatalmente, vai ter que decidir, vai ter que seguir esse tipo de orientação que já vem lá de cima. Mas a forma como vai ser feito e se vai ser gradual ou não, isso vai ser definido pelos legisladores e pelo executivo apenas no final do ano. Então, o governo do estado foi convencido pelos deputados, inclusive da base, olha, melhor a gente prorrogar, deixar lá para frente, porque nós também podemos perder votos com isso, né? Isso. A gente se indispor com os prefeitos. Então, vai ser empurrado pela barriga mesmo, né? Lá para o final do ano e depois das eleições, com tudo definido, que vai acontecer mais audiências públicas, discussões, para que seja definida essa nova redistribuição do ICMS aqui em Mato Grosso. Ou seja, um pacotinho de maldades que não pode acontecer agora. Né? Não pode. O governador Mauro Mendes não pode estar com máquinas aí, praticamente nos 141 municípios, com muita obra. Né? Ele não vai se dispor, não vai se malquistar, né? com prefeitos num momento como esse. Então, por questão estratégica, política, como bem disse o Daniel,
né, e pressionados, de certa forma, orientados pelos deputados, né, uma possível debandada, muitas vezes, ou indisposição com prefeitos, né, é preferível que realmente isso aconteça após as eleições deste ano. Agora, há que ressaltar que, no caso, o governador Mauro Mendes não tem muita dificuldade para isso também, né? Porque a gente lembra daquele pacote lá no início, né, do governo dele, e ele encontrou um caminho, por um lado, que pode não agradar prefeitos e gestores, né? Mas agrada a maior parte da sociedade quanto a isso, né? A questão de taxar o agro, né, que era um fator muito sério, isso rendeu uma credibilidade muito grande para Mauro Mendes logo no início da gestão, que era aquela história, né? Teve peito para enfrentar o agronegócio nessa questão toda, até com questionamentos lá do FETAB, que não deixa de ter razão, né, o agronegócio, mas assim, tinha que haver um equilíbrio quanto a isso, né? Mas essa questão aí do ICMS, me parece também, né, porque a gente acompanha, Daniel, tá esquisito a forma como se pretende fazer isso, né? Porque tudo bem, redimensionar, melhorar a distribuição, mas quando a gente fala aí, a capital pode perder aí até 100 milhões, por exemplo, Praça Grande perderia muito dinheiro também. Como é que será isso, né? Vai ter alguma compensação? Vai ter um outro canal para isso? Porque é o que a gente vê, inclusive, em relação ao próprio governo federal, né? Digamos, né, estende a mão em alguns casos, dá aí alguns benefícios, reduções, só que, por outro lado, a facada vem grande, né? Ou seja, não muda nada, né? Ou seja, o Estado e a União continuam pressionando os municípios. Exatamente, todos esses questionamentos que eles não querem ter resposta nenhuma agora, ou dar resposta nenhuma agora, porque qualquer resposta pode ser um problema com um determinado gestor em determinado município. Aí o prefeito por conta exatamente da perda, né, de apoio. Aí o prefeito... Né? Imagina, né? Várzea Grande vai perder aí 50 milhões, né? Aí o cara lá de Nova Mutum vai perder 2 milhões de reais. Você fala, peraí, entendeu? Por que eu vou perder? Não quero perder não, não quero mais saber de relação política com o Mauro Mendes. Você está entendendo? Então é exatamente isso que eles não querem. Aí vem um outro candidato e fala, né, Daniel? Não, eu não vou fazer isso. Isso, pronto, já ganhou. Eu vou cortar. E as dúvidas, eu tenho visto que as dúvidas técnicas dos prefeitos têm sido muito grandes, realmente. Ainda não se sabe de que forma essa lei vai ser aplicada aqui em Mato Grosso. Eles estavam esperando, inclusive, que houvesse várias reuniões, e já houve, inclusive, com o secretário de Fazenda, Rogério Galo, para ele sentar e apontar direitinho de que forma vai ser aplicado esse novo sistema de distribuição do ICMS aqui e por que alguns provavelmente podem perder receita. Só lembrando que dos 141 municípios do estado, grande parte daqueles menores depende desse repasse do ICMS tudo, e também né, do governo federal para sobreviver. Para poder pagar as contas mais básicas da gestão pública. Gente, nessa questão toda que a gente vê do ICMS, né, também fica claro a questão, aquele vácuo, né, professor, de projetos realmente para os mandatos, né, ou até seja da reeleição do governador Mauro Mendes ou de candidatos que chegam. A gente só ouve falar do conchavo político, mas do tipo assim, projetos efetivos ou, né, a manutenção de alguns, né, tirando que o governo que está aí, Mauro Mendes tem aí já um projeto todo, né, de trabalho, né, tem o Mais Mato Grosso e tal, mas quem está tentando ser candidato até agora não fala nada de proposta, Haroldo. Não tem. Ninguém quer se expor, né, precocemente. Né? Você assumir uma candidatura a qualquer coisa nesse momento é um tiro no pé, porque imediatamente você será atacado. Vão começar a criar situações para te desmontar, para te desconstruir. Por mais que o sujeito tenha uma história, né, bonita, muito bem construída, vão criar fake news, vão criar fatos, né, para que realmente possa desconstruir esse candidato. Essa é a política suja e, infelizmente, o sistema ele é municiado ainda por esse tipo de política. Né? Observe que logo, muito próximo à data da eleição, né, você tem cada vez mais essas intenções maldosas, muitas vezes, com candidatos que estão se despontando aí como possíveis candidatos eleitos, vamos dizer assim, na eleição. Isso sempre aconteceu e, infelizmente, né,
vem acontecendo já há muitos anos. O próprio Mauro Mendes disse que ainda não sei se eu serei candidato ou não, se o Piveta vai ser vice meu ou não, se vai ser candidato ao Senado. Tudo isso já está tudo pronto, gente. Está tudo certinho, tudo já acertado, né? Só não cai na boca da imprensa. Porque a hora que cair, realmente, pode ter certeza. Agora chamou a atenção, professor, uma declaração do próprio governador ontem sobre essas obras que têm sido lançadas em Mato Grosso, que é o grande cartaz político dele, eleitoral. Ele falou assim, vai acontecer um apagão de mão de obra esse ano em Mato Grosso, né? Justamente por falta de qualificação. Então, você vê que esse sistema aqui, por falta de capacitação técnica mesmo aqui em Mato Grosso, isso pode comprometer, inclusive, a entrega dessas obras que ele se... Bem complicado. Tanto, na Precisamos ir para o intervalo, vamos rapidinho para o intervalo e a gente deixa você com imagens da Avenida Fernando Corrêa da Costa, um dos principais corredores, né, na região sul da nossa capital. Agora são 7 horas e 12 minutos, uma excelente quarta-feira para você.